Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sou Nick, da TV 247, da TVT, Ópera Mundi, Carta Capital. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sou Nick, a já tradicional São Paulo e do Rio, Folha e o Globo. Sejam bem-vindos, vamos chegando, vamos tomando seus lugares no grande auditório Salomão Cavalcante, no nosso grande auditório que vai do Brasil à Europa, à Ásia, à África, todos ligados. Alô, Alexandre Felipe dos Santos, todos ligados na TV Sou Nick. Ontem foi o dia do desatinado, o dia da nova paródia. Se você ainda crê no Delanhol, depois de saber tudo que ele aprontou, só posso lamentar um disparate tão cabal. Só um desatinado pensaria igual. Se você insiste em classificar Sérgio Moro de juiz imparcial, eu mesmo sentindo devo argumentar, tudo isso prova nosso tempo não é normal. Só você não sabe, não compreende que a Lava Jato era uma armação. Criaram a maldita farsa do triplex. Revelou-se que era só perseguição. Roser Moura, André Corrade, bom dia. Só não poderá ninguém dizer do Dallagnol que ele é um cara. Natália Brito, lindo dia no Rio, aqui também em São Paulo. Só não poderá ninguém dizer do Dallagnol que ele é um cara que odeia faturar, viu? Você com sua argúcia esqueceu o principal, que no meio de uma lava-jato tem traíra, delator ingrato, que no meio de uma lava-jato também tem corrupção. Mas hoje eu estou fazendo uma nova paródia. O Pibinho cai, o barquinho vai, o Pibinho cai, dia sem luz, festa sem sol, e o Brasil a deslizar. Tadeu Jimenez, bom dia. Auditoria na Lava Jato. Pois é, estavam falando tanto em caixa preta no BNDES, né? Não é isso que o Bolsonaro queria? Abrir a caixa preta. E tem que abrir a caixa preta da Lava Jato, que está derrubando o PIB brasileiro. Olha aqui. OAS acumula dívidas, está sob risco de falência, mais uma. Empreiteira OAS, abatida pela Operação Lava Jato, corre risco de falir. Segundo relatórios entregues à Justiça, a empresa acumula dívidas e está em estágio crítico. O que isso quer dizer? Menos PIB, né? Como é que o governo vai levantar o PIB dando força para a Lava Jato? O que a Lava Jato já destruiu o PIB brasileiro é incalculável. Mas agora está aqui na cara, ó, mais uma vai fechar, mais uma construtora falida. Isso é menos PIB, não é? Menos emprego, menos PIB. É isso que a Lava Jato está fazendo no país. O Elimar Alves, Antônio Mário de Souza. É isso que a Lava Jato está fazendo. O barquinho vai e o Pibinho cai, dia sem luz, festa sem sol, e o Brasil tão devagar. Que o Moro quebrou o petismo.
Mas o que ele fez exatamente? O que ele fez foi proibir as empresas de trabalhar para o governo, aplicou multas bilionárias, foi isso que ele fez para destruir as empresas. E agora foi para a Flórida descansar. E as pessoas aplaudem, né? É um delírio, isso aqui é um hospício, né? Como diz o Ricardo Couto diariamente, isso aqui é um hospício. O Mino Carter também diz isso. É um hospício. As pessoas aplaudem os caras que estão destruindo o Brasil. Destruindo os nossos empregos, destruindo o nosso PIB, destruindo o nosso futuro. Adão dos Santos, bom dia. Apoio à reforma da Previdência é sinal de anestesia. Entrevista com Alessandro Molon. Para o líder da oposição, Alessandro Molon, o apoio de parte da população à reforma da Previdência indica que ela não compreendeu o que está acontecendo. Há uma espécie de anestesia. Mais um sinal do hospício. Uma previdência que destrói a aposentadoria, a população apoia. Tirando dinheiro do nosso bolso. Assalto, isso é um assalto. Assalto de 1 trilhão, 800 bilhões, estão calculando ainda qual será o assalto. E os deputados satisfeitíssimos assinando com bandeirinhas. O Globo. Olha aqui a charge do Chico. Olha a vergonha brasileira. A vergonha brasileira. Um filho embaixador. Toma que o filho é meu. Estados articulam volta à reforma em saídas para rombo. O rombo, quem provoca é Lava Jato. Solange Soares. Governadores pressionam o Congresso e proposta de projeto exclusivo no Senado ganha apoio. Fora da reforma da Previdência aprovada na Câmara, governadores se articulam para obter apoio dos senadores à proposta de reinclusão de estados e municípios no projeto. Em paralelo, pressionam o Congresso para aprovar medidas que garantam receitas extras, como a repartição dos recursos do pré-sal. Para analistas, porém, contar só com dinheiro novo não resolve o buraco nas contas estaduais. Proposta do tucano Tasso Gereissati de um projeto exclusivo para mudanças nas previdências estaduais e municipais ganha força no Congresso. Escreve Fernando Gabeira. Trabalhei na infância e isso me entristecia. Antônio Góes, MEC tem esboço de plano após 6 meses de desatino. Você sabe o que é desatinado? É doido, né? Desatino é loucura, é isso. Palavra bonita, né? Desatino. É o desatinado. Se você ainda crê no Dallagnol, depois de saber tudo que ele aprontou, só posso lamentar um disparate tão cabal. Só um desatinado pensaria igual. Se você insiste em classificar Sérgio Moro de juiz imparcial, eu mesmo sentindo devo argumentar. Tudo isso prova nosso tempo não é normal. Só você não sabe e não compreende que a Lava Jato era uma armação. Criaram a maldita farsa do triplex. Revelou-se que era só perseguição. Só não poderá ninguém dizer do Dallagnol que ele é um cara que odeia faturar, viu?
Você, com sua argúcia, esqueceu o principal, que no meio de uma lava-jato tem traíra, delator e ingrato, que no meio de uma lava-jato também tem corrupção. E tem que abrir a caixa preta da lava-jato. Estamos sabendo parcialmente o que aconteceu, os bastidores da lava-jato, o que pensavam os procuradores, o que eles tramavam. Nós precisamos saber mais, tem que abrir a caixa preta. Flip, diz o Globo que a diversidade nas mesas se reflete na lista de livros mais vendidos. E diz a Folha que, sobre a Flip, uma festa à esquerda. Flip encerra edição marcada por tom de indignação política que a coloca como um Brasil à parte. O Brasil da Flip e o Brasil de Bolsonaro, o Brasil da Lava Jato. É o Brasil que afunda o Brasil. Dia sem luz, festa sem sol, e o Brasil a naufragar. No azul do mar. Dia sem luz, festa sem sol, e o Brasil a naufragar. No macio azul do mar. Flamengo de Jesus mostra sua força, 6-1. É o novo técnico, né? Jorge Jesus. Vamos ver aqui as colunas do Globo, que eu vou ler para vocês. Eu adoro jornal, sei que muita gente não gosta, muita gente critica, muita gente não compra, mas eu adoro jornal. Fernando Gabeira escreve: um pouco além das bananas. Bolsonaro andou falando sobre trabalho infantil. De um modo geral, não costumo comentar todas as frases do presidente. Fazia o mesmo com Lula. S1M Game, Natália, bom dia, bom dia. Líderes populares falam muito em lugares diferentes. Às vezes, precisam de um habeas língua. Senão, nos obrigam a parecer rigorosos fiscais do politicamente correto. Acontece que este artigo é resultado de algumas coincidências. Bolsonaro carregava banana nas plantações de Eldorado, no Vale do Ribeira. Eu, quando menino, vendia bananas num balaio. Hoje, também por coincidência, passei o dia documentando a rotina dos bananais. Nada a ver com Bolsonaro, apenas aspecto do meu aprendizado no Vale do Ribeira, nesses 3 semanas em que me dediquei a viajar pela região. Vender bananas no balaio foi o trabalho mais fácil que tive. Era independente, podia sempre deixar o balaio num canto e, com um pedaço de cipó, montar um cavalo manso a pelo, colher goiabas ou mesmo tomar um refresco de groselha no armazém de um italiano chamado Seu Menta. Mas trabalhei ainda na infância numa fábrica de meias e numa loja de tecidos. A rigidez dos horários, as tarefas mecânicas, tudo isso me entristecia como menino. Na verdade, gostava de brincar e satisfazer minha curiosidade sobre coisas que não estavam ali, naquele trabalho. Isso foi suficiente para que jamais pensasse em repetir com os filhos aquela experiência de 70 anos atrás. E a passagem dos anos confirmou em teses e até políticas internacionais
a importância do brinquedo e do estudo na vida das crianças. Demétrio Magnoli, receita para reeleger Trump. Havia uma criança na Califórnia que pertencia à segunda turma da integração das escolas públicas e ela foi conduzida de ônibus à escola todos os dias. Essa criança era eu. O depoimento da senadora Kamala Harris, 55 anos, deixou uma marca no primeiro debate televisionado entre os pré-candidatos presidenciais democratas nos Estados Unidos. A eleição ano que vem. Os democratas movem-se para a esquerda, sob aplausos da militância mobilizada, sinalizando o caminho da reeleição de Trump. Fernanda Young, agora sim, uma humorista, autora de Os Normais, que é o Seinfeld brasileiro. Vocês gostam da Fernanda Young? Eu gosto. Ela escreveu um livro chamado O Pau, já li para vocês trechos. Muito engraçado. Tiago Aguiar, bom dia, mestre Tiago. Coroas e histeria, escreve Fernanda Young, bom dia, Maria Luísa. Perdi o amigo, Duda Molinos, mestre na arte da estética. Tento assimilar a ideia de que não perdi realmente, pois sempre eu terei em mim. Mas sim, perdi com quem reclamar da cafonice nacional e inventar moda. Na véspera de sorte, passei a tarde com ele. Disse-me que não estava triste, que tinha entendido tudo e que estou linda em minhas novas medidas pré-menopausa. Passei de 36 para um 40 atochado. Mostrei fotos dos filhos e prometi parar de azucrinar o Alexandre, que é o marido. Bom dia, Marco Poleto. Bom dia, Carmen Souza. Sejam bem-vindos, muito obrigado por assistirem. Após essa despedida intuitiva, com frases sagazes, estranha lucidez e serenidade, no dia seguinte lá estava eu no velório. Velório e casamento, duas coisas que evito. Não sei me comportar em circunstâncias que exijam bom senso e decoro. Eu esperava uma crônica alegre, mas é uma crônica triste. Mas vamos lá. Foram 17 horas no cemitério. Até um certo ponto, creio que me saí relativamente bem. Chorei como previsto, fui sábia em minhas colocações para o Sérgio, marido de Duda. Compartilhei com os amigos a boa notícia. Duda estava bem. Mas aí me baixou a louca da coroa de flores, entidade que desconhecia. Ela consegue fazer humor até no velório do grande amigo. Com a segurança de que Duda aprovaria minhas decisões, rearrumei aquela sala fúnebre inteira. Todas as faixas deveriam estar legíveis e a minha coroa deveria estar em destaque. Não por mim, mas porque não tinha crisântemos. A de Sérgio do lado esquerdo, lado do coração. Na entrada deveriam ser expostas com equilibrado esplendor, numa específica ordem que demorei a descobrir qual era. Consegui terminar todas as mudanças antes do cortejo, exausta, mas certa de que havia feito o que devia. E a Fla News TV, de Flamengo,
Salve Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo eu hei de ser. Torcer, torcer, tantanana, na terra e no mar. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Sou Flamengo no Rio. Então, consegui terminar todas as mudanças antes do cortejo. Exausta. Luiz Bergosa, bom dia, Luiz Bergosa. Mas certa de que havia feito o que devia. Foi quando o padre chegou e cantou uns louvores piegas. Cheio de boas intenções, mas desafinado. Olá, Edmar Gabriel Dias. E eu desatei a rir. Pronto. O meu pior, talvez, meu melhor, para um zombeteiro como Duda, veio à tona. Sentindo os olhares em minha direção, passei a rir e chorar ao mesmo tempo, numa histeria típica das mulheres da minha família. Voltando para casa, confusa com os horários, achei que entendi o que tinha me acontecido e que meu amigo deve estar até agora rindo da minha cara, em algum lugar bem mais bonito que este. Dá vontade de rir e de chorar, né? Fernanda Young, anormal. Grande Fernanda Young, adoro a Fernanda Young. Um beijo para Fernanda Young, um beijo para o seu marido, meu xará, Alexandre Machado, coautor dos Normais, grande publicitário, grande roteirista, que nunca vai aos lugares com a Fernanda. Fernanda sempre sai sozinha, ele não sai de casa. Mora numa casa imensa, um apartamento lindíssimo em Higienópolis, que não precisa nem sair de casa. Um duplex lindíssimo. Já fui uma vez na casa da Fernanda Young, quando fizemos, eu e Bob Wolfenson, uma matéria para a revista Sax. E a Fernanda Young foi a capa. Pam, 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 pam. E o dia sem luz, festa sem sol, e o Brasil a naufragar no macio azul do mar. País sem paz, tudo isso traz uma raiva. Que verão, que vem da corrupção. Pararará, pararará. Paródia ao vivo. Paródia em obras. Estou compondo uma paródia agora para vocês. A civilização se transforma, escreve Cacá Diegues. Vocês estão gostando de ler o jornal? Foi Jorge Furtado, consagrado realizador de cinema e televisão, quem me alertou para, aspas, o mundo da escrita, livro do qual me deu de presente um exemplar. Nele, o autor afirma que uma sucessão de tecnologias mudou a história da humanidade ao longo do tempo. Algumas levaram séculos entre sua invenção e o uso regular delas. Outras foram inventadas mais de uma vez, conforme as necessidades locais, a distância entre as culturas e os territórios onde eram praticadas. Uma delas é a escrita, do papiro ao papel, uma tecnologia primeiro inventada na Mesopotâmia, há cerca de 5 anos, para servir à burocracia do Estado, à política e aos negócios. Bem antes, portanto, de servir à literatura propriamente dita. A escrita, criada e desenvolvida em diferentes cantos do planeta durante tanto tempo, é o tema de Martin Kushner, professor de literatura na Universidade de Harvard.
em seu livro publicado recentemente pela Companhia das Letras. Kushner começa O Mundo da Escrita em 1968, num capítulo a propósito da viagem à Lua da Apollo 8. A espaçonave americana levava 3 astronautas aos céus e eles traziam consigo um exemplar da Bíblia cristã. Com sincera emoção, diante do que vinham rodando lá embaixo, me desculpe os discípulos de Olavo, mas a terra não é plana, cada um dos 3 leu um trecho do Gênesis, que se inicia dizendo: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Pelo mundo afora, 500 milhões de espectadores acompanhavam a transmissão do feito pela televisão. Ao êxtase mítico de Anders, Lovell e Borman, Kushner contrapõe Yuri Gagarin, o astronauta soviético que se tornara o primeiro homem a viajar no espaço, cerca de 7 anos antes. Gagarin não havia levado consigo uma cópia do Manifesto do Partido Comunista, nem discursos de Lenin ou Khrushchev para ler na viagem, mas, ao descer na Terra, declarou, meio sério, meio irônico: olhei, mas não vi Deus. Salve, salve, Rose Freitas, José da Silva, salve, salve. Olhei, mas não vi Deus. O piloto soviético e os 3 astronautas americanos se tornaram parte de uma nova e mais sofisticada etapa da Guerra Fria entre os blocos liderados por seus países. A Guerra Fria também tinha muito de uma guerra entre textos literários fundamentais. Agora, vejam só, Estados Unidos e Rússia são 2 grandes países. A Rússia, com escritores geniais, com cientistas maravilhosos. Estados Unidos, mesma coisa, computadores, smartphones. São 2 civilizações, são 2 povos maravilhosos. Se esses povos, em vez de brigarem, se unissem e trabalhassem juntos em favor dos norte-americanos e em favor dos russos, não seria muito melhor para todos? Em vez de brigarem, em vez de provocarem, em vez de denunciarem o outro, criticarem, xingarem, não seria melhor se as inteligências, se o conhecimento desses 2 grandes países se unissem para ajudar a civilização a melhorar as condições de vida de todos? Se a França se unisse a esses países, se a Inglaterra se unisse a esses países, e também o Irã, e também Israel. É isso que nós precisamos, que os países se unam e não que lutem um contra o outro. As guerras não trouxeram nenhum progresso, só trouxeram desgraças, morte, aumentaram os cemitérios, não aumentaram o PIB de nenhum país. Quando, eu me pergunto, quando o mundo vai entender que o melhor é todos os países se unirem numa só proposta, melhorar a vida de suas populações e não provocarem guerras? A quem interessam as guerras? Meu Deus do céu, a quem interessa matar os outros? A quem interessa o derramamento de sangue? A primeira referência de Kushner à importância da literatura na história da humanidade é Alexandre o Grande. Durante suas conquistas militares,
na formação de um império que ia da Grécia à Índia, Alexandre levava 3 objetos que guardava com cuidado sob seu travesseiro. O primeiro era um punhal, presente de seu pai, Filipe II da Macedônia. Depois, uma caixa, dentro da qual mantinha em segurança uma cópia da Ilíada de Homero. Era essa a leitura favorita de Alexandre, por ser a história através da qual via sua campanha e sua vida. Um texto quase sagrado para ele, que desejava reproduzir os sucessos de Aquiles em Troia. Podemos dizer que a Ilíada ilustrava e controlava sua visão de mundo. A história da literatura, a construir ou a modificar ideias e projetos, vai mudar nossa própria história em diversos momentos. A primeira obra-prima da literatura universal, anterior à Bíblia e a Homero, é a Epopeia de Gilgamesh, do ano 1200 a.C. Olá, Hugo, tudo bem aí? Da qual o temido rei assírio Assurbanipal, chamado o rei do universo, era um grande admirador e gostava de reencenar na realidade de sua corte e de suas conquistas. Esdras e sua consolidação dos textos do Antigo Testamento, unificando e dando cidadania aos judeus que os veneravam. As 1001 Noites de Sherazade, modificadas conforme onde eram lidas. Os escritos de terceiros em nome de Buda, Confúcio, Sócrates e Jesus, que nunca escreveram uma só linha. A insurreição de Lutero, sustentada pela imprensa recém-inventada por Gutenberg, contra a opressão do Vaticano. O Popol Vuh, contos místicos que serviram aos maias para enfrentar a violência da colonização espanhola. As teses políticas e ideológicas de Marx, Engels e Lenin, além da oposição a elas de anticomunistas. Os artífices literários criadores da África Ocidental moderna. Tudo isso e muito mais faz parte, até nossos dias, da evolução da escrita, que enriquece a civilização com o acesso à mente do outro. Através da leitura nós sabemos como pensam os outros e constatamos que não pensam tão diferente de nós. Nas questões básicas, nas questões principais, queremos viver bem, queremos viver felizes, queremos que os outros também vivam felizes. Não importa se então aparece o presidente de um grande país, como o Brasil, que se mofa e ri de tudo que está escrito e representa alguma coisa, mesmo que apenas sonhos. A marcha do avanço da literatura e da arte não pode ser detida, a não ser que a humanidade recue ao passado e se considere incapaz de inteligência e de inventividade. Salve Cacá Diegues, a civilização se transforma. Viva a literatura, vivam os livros, lembrem-se de Fahrenheit 451. Os livros eram queimados, mas as pessoas memorizavam os livros, decoravam os livros para transmitir aos outros. E a literatura não morreu. PSL vai lançar cartilha para filtrar filiações, com vistas às eleições municipais do ano que vem.
partido quer evitar quadros que queiram pegar carona na imagem de Bolsonaro. Alguém quer pegar carona na imagem de um presidente desse? Alguém se identifica com essa imagem? É impressionante, é espantoso. É espantoso. Mas é o seguinte, o PSL já está se preparando para a campanha do ano que vem e a oposição está brigando entre si, o PDT brigando com a Tabata. Anselmo Góes. Anselmo Góes. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Sábado, um dia depois de ter se envolvido numa briga durante a Flip, Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, continuava abatido e arrependido do incidente e ainda ganhou uma indesejável fama. Na plateia, durante a palestra de sua mulher, a historiadora Lília Schwartz, no caminhão museu da UFMG, ouviu uma pessoa comentar com outra: ela é casada com um homem que deu o soco. É o homem que virou soco. Teve homem que virou suco e Luiz Schwartz é o homem que virou soco. Mas sobre a Flip, eu acho melhor